Cara, eu falei, antes do Lloyd ser contratado, quando ele fez aquela live, se eu não jogar no Vasco, eu vou virar gangster em Angola, todo aquele papo dele. Eu falei, cara, depois de uma live como essa, de um posicionamento como esse, o Vasco contratar esse tipo de jogador claramente descontrolado emocionalmente e sem pressão, tá? Não é que o cara se descontrolou quando estava sendo pressionado, não. Ele só se descontrolou. Só se descontrolou ali. É o normal dele, não é um descontrole. É a normalidade dele. Quando o Vasco fez aquilo, eu falei, olha, isso é um absurdo. Um clube que cobra respeito, que cobra disciplina, que cobra organização, isso geral, interna, enfim, que se considera uma empresa séria, você contratar um funcionário que age publicamente dessa maneira é um grande erro. Até porque a gente não está falando do Cristiano Ronaldo, do Messi. O Lloyd, ele entra em campo como se ele fosse o Romário. Alguém precisa avisar ao Lloyd que o Romário era marrento, porque o Romário fez mais de 1.000 gols na carreira. O Lloyd, nesse momento, tem 25 anos de idade. O Lloyd tem, na carreira dele, 15 gols. 15 gols. 25 anos de idade. O Edmundo fez isso no primeiro ano dele como profissional do Vasco com 20. Então, assim, é muito legal o personagem, tem gente que gosta, tem gente que acha legal, mas isso é inadmissível para um jogador profissional que não conquistou absolutamente nada na carreira. O Lloyd ontem foi desrespeitoso com o Diniz. Quando o Diniz chama ele, ele não vai. Depois ele foi mais desrespeitoso ainda, quando ele ainda faz o gesto pro Diniz, tipo, não sei se alguém fez a leitura labial, mas ele mandou um foda-se ali. Tipo, vai ficar falando, foda-se. E simplesmente ignora. E não é ignorar o Diniz. Ele ignora uma orientação do treinador dele que serve para ajudar o coletivo. O Diniz está lá para fazer ajustes no jogo coletivo do time, principalmente. Claro que no individual também, vai ser ajuste no individual para ele encaixar no coletivo. Então, é um desrespeito com o time, porque ele deixa de contribuir por não ouvir o treinador. É a falta de respeito, porque ele está num campo de futebol com todo mundo vendo ele. Ele não está mais jogando no Mafra. O Lloyd precisa entender que ele não joga na segunda divisão de Portugal para 1.500 pessoas. E mesmo que jogasse, isso não é postura de jogador. O Lloyd não fez absolutamente nada na carreira dele. O grande mérito do Lloyd até aqui foi ter enganado, não de maneira proposital, mas ter feito com que um clube do tamanho do Vasco se colocasse à disposição para aceitar ele jogar e ainda pagar 15 milhões de reais por ele. Num jogador que não joga o que o Alano joga. O Alano, que ontem, mais uma vez, deitou em cima da defesa do Vasco, que já havia feito um bom jogo no primeiro jogo, que já havia deitado no Vasco com a camisa do Criciúma e do Goiás. Esse Alano, que ninguém contrata pagando nada, joga muito mais bola do que o senhor Lloyd Augusto, de 15 gols em 25 anos de idade, que custou 15 milhões de reais ao Vasco. E acha que acertar um chute a gol é para ele virar fazer isso aqui para a torcida, para o Diniz, seja lá para quem for. Ele acertou um chute a gol que o Piton acertou, que tem muito mais por todas as críticas que o Piton possa receber, inclusive no lance do gol, que mais uma vez ele é batido no jogo aéreo. Mas ainda assim já entregou muito mais na carreira, ao Vasco, seja lá o que for. Ele acertou 2 desses. Em momento algum ele virou para a torcida e fez isso, porque não existe. Sempre vai ter alguém defendendo, porque sempre tem alguém que gosta desse tipo de personagem. Imagina se fosse o Jean Davi. Imagina se o Jean Davi, que nunca fez nada demais no futebol, e olha que é um cara de jogador de seleção chilena, pelo menos. Dá para ele ainda teria esse argumento numa mesa de botequim para falar com alguém. Mas no Vasco nunca fez. Imagina se fosse o Jean Davi acertando um chute e fazendo assim para a torcida que estava vaiando ele. Ou para o Diniz, ou seja lá para quem for. Meu amigo, você é jogador de futebol. Acertar um chute na direção do gol é o mínimo que você deve fazer. Você é um atacante, inclusive. Se tivesse feito o gol, cara, parabéns. Aí você vai, faz, aí você extravasa. Xinga a torcida, xinga o Diniz, sabe? Aí beleza. Mas nem o gol o cara fez. É a primeira vez na história
que um jogador comemora um chute a gol. Eu nunca vi isso na minha vida. Talvez exatamente para o Lloyd achar que ele está no Mafra, da segunda divisão de Portugal, salvando um time pequeno de uma cidade de, sei lá, 50 mil habitantes, da segunda divisão portuguesa, da terceira, sabe-se lá de onde que é. Então, assim, é uma falta de completa noção de onde ele está, do que ele é, principalmente. Repito aqui, mas o Romário, tem sempre uma galera, não, mas o pessoal reclama hoje do jogador, não pode fazer nada, antigamente tinha Romário, tinha Edmundo, tinha Viola, sim, irmão. O Romário fez 1000 gols. O Edmundo é um dos 5 maiores artilheiros da história do Vasco e do Campeonato Brasileiro. O Viola é campeão do mundo com a seleção brasileira em 94, campeão com o Vasco, com o Palmeiras, com o Corinthians. O Lloyd não é nada. O Lloyd não é mais jogador do que o Alano. E quem permite esse tipo de coisa é quem chega lá e paga 15 milhões por um jogador como esse, que coloca nele um status de um jogador que ele não é, que coloca um valor nele que ele não tem, que não existe. Amanhã pode fazer um golzinho aqui, um golzinho ali, nem por isso vai justificar. E não dá para ninguém no Vasco dizer que não foi avisado do comportamento. É simplesmente você puxar o histórico do jogador em 10 minutos aqui no Google. Ou nem precisa disso. Era você abrir o Instagram e ficar assistindo 1 hora de live dele, para você falar, peraí que tem um probleminha aqui, hein? Esses chutes do Lloyd, ele sempre deu na Turquia, inclusive na análise dele ele fala sobre isso aqui. Sabe qual é a taxa de aproveitamento dele nesses chutes? Quantos que ele precisa dar para fazer um gol? Uns 15. Eu trouxe esses dados aqui na época, não vou lembrar de cabeça, tem arte lá no meu Instagram, tem no Twitter. Para ele fazer um gol com esses chutes, que ele acha super sensacional, ele conseguia chutar uma bola de futebol, parece minha namorada jogando futebol, ele acerta uma chapa e sai comemorando. É mais ou menos o Lloyd. A minha mulher pode, ela não recebe 500 mil por mês fazer isso, ela celebra. E tá certo, eu ainda aplaudo. Pô, isso aí, amor. Você acertou uma chapa de 15. Um jogador de futebol profissional não pode fazer isso. E aí, o que aconteceu? O Vasco tomou o gol. Quem foi o primeiro a ficar no chão? Porque achou que ia viver uma noite mais, enfim. O Lloyd, ele vive no mundo da fantasia. O que ele vive é algo irreal. E quem possibilitou isso foi o Vasco. O mesmo clube que deve 1,4 bi, com B de bola, bilhões, e está em recuperação judicial. O mesmo Vasco que tomou um transfer ban por uma dívida de 25 milhões com o Nantes, mas que também deve 12 milhões para o News Old Boys, 30 e tantos milhões para o Benfica e mais outros milhões por aí, só de jogadores que estão no clube hoje em dia, que ainda não acabou de pagar o Lloyd, que ainda não acabou de pagar o Nuno, que ainda não acabou de pagar o Garré, e aí são mais 50 milhões. Esse mesmo clube, lotado de dívida, optou por pagar 15 milhões de reais num jogador com essa postura e um histórico de nada. Um histórico de nada. E repito, Lloyd Augusto não joga o que o Alano joga. E nem estou falando que o Alano tem que ser jogador para o Vasco, não. Não é nada disso, não. É só para fazer um comparativo com 2 jogadores que estavam dentro de campo ontem. Assim como o Alano não poderia ter aquela marra toda nos pênaltis. E acabou pagando com a língua. Então, assim, internamente, eu não tenho a menor dúvida que vão abafar o caso, que Diniz vai tentar levar ali na maciota, porque acabou de chegar. Querendo ou não, são 15 milhões que estão presos ali. E aí, aquele erro inicial da contratação vai dar margem para vários outros erros. Por quê? Acabou de perder o Capasso, perder no sentido de sair o Capasso, que foram 9 milhões ali. Eu acho que não vai pegar e rescindir com o Lloyd amanhã. Vai ter que tentar levar na maciota, torcer para, em algum momento, dos 15 chutes que ele tenta para fazer um gol, quando entrar um gol, seja um gol importante, todo mundo, que beleza. Como sempre fazem. Então, assim, honestamente, cara, o Lloyd continuar vestindo a camisa do Vasco com esse tipo de postura, e olha que eu elogiei ele outro dia, tá? Para ninguém falar que é perseguição, não. Vasco e Palmeiras tem vídeo aqui, tem corte aqui, tem short, tem vídeo no Instagram, que eu elogiei, inclusive, a postura do Lloyd, que teve um momento que o Gustavo Gomes chutou uma bola nele e ele ficou de boa. Eu falei, parece um Lloyd mais focado. Acho que eu usei esse termo. Parece um Lloyd mais focado. Jogou bem contra o Palmeiras. Teve ali alguns problemas. Poderia ter entrado na pilha, não entrou. E uma pena que sofreu uma lesão naquele momento. Agora, a postura de ontem é inadmissível, cara. Repito aqui, para quem ainda defende, não sei se é maioria, se é minoria,
Não vou entrar nisso, talvez até suba aqui uma enquetezinha. Imagina se fosse o Jean Davi, porque é um cara que não tem esse carisma, que, sabe, que não é essa persona que algumas pessoas acabam gostando. É um cara mais ali na dele, foi contratado, não deu certo, custou menos do que o Lloyd, foi contratado, não deu certo, tá ali, tá treinando. Imagina o Jean Davi acertando um chute da intermediária e fazendo assim para a torcida, porque acertou um chute no gol. Para a torcida, para o Diniz, não sei para onde foi. Amigo, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.